A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração, momento especial, e desde já convido você aí, vamos juntos adorar o nosso Deus. Ele é maravilhoso, mais uma oportunidade, e que Deus te abençoe. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. Só vou estar meditando somente um versículo aqui. E desde já que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, precisamos tanto da graça, da direção. Eu estou aqui, eu dependo do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, vamos juntos nesta noite estar nessa dependência. E Ele é o nosso professor, é Ele que nos ensina, ilumina, porque assim Jesus Cristo nos ensina na sua palavra que Ele é o nosso ajudador. Amém? Aqui diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É o que a palavra vem falando ao nosso coração. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, o nosso passado, aquela maneira antiga de pensar, de agir de formas erradas, porque não tínhamos o entendimento, a direção do Espírito Santo. Mas hoje, pela graça, nós temos o privilégio, pela palavra de Deus, que nos ensina que a partir do momento que eu tenho Jesus, tenho uma vida com Ele, eu sou uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Então isso alegra a nossa alma e nos faz pensar que o passado já não importa mais. O momento é agora. Cada vez mais ter essa esperança em Jesus Cristo e saber que somos novas criaturas, somos filhos gerados através da palavra, filhos renovados a cada dia, recebendo de Deus a direção. Então nós somos novas criaturas diante do Senhor, somos filhos. Amém? Então, que essa palavra, ela fala ao nosso coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter uma vida com Jesus. Seguir a cada dia os passos, andar com Jesus, estar com Jesus, viver para Ele, porque é isso que a palavra nos ensina. E nós precisamos tanto receber no nosso coração. E quando algo vir ao nosso coração, aquelas coisas antigas, erradas, que quando não tinha a direção da palavra do Senhor, nós agíamos daquela forma. Mas a partir do momento que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós temos outra maneira de pensar, de agir. E muitas vezes os pensamentos, as coisas passadas até quer vir. Mas em nome de Jesus nós sabemos que há outra direção, outra maneira de pensar e de agir. Porque é o Espírito Santo que tem domínio sobre a nossa vida. Amém, amados? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se está em Cristo, está bem claro. As coisas antigas já passaram, o nosso passado. Eis que surgiram coisas novas. Cada dia, amados, surge coisas novas, que é a direção que o Espírito Santo de Deus nos dá para prosseguir e andar com esperança, com perseverança, uma nova vida com Deus. Amém? Que o Espírito Santo abra sempre no seu coração esta direção da Palavra de Deus para que possamos estar vivendo e tendo certeza que somos filhos gerados pela Palavra, e a cada dia o Espírito Santo nos dá a graça de declarar que somos filhos de Deus. Amém? Tem também essa passagem que ela é tão viva dentro de nós, que é a passagem da mulher samaritana, que ensina ao nosso coração o amor do Senhor Jesus. Ele se importa conosco. Quando eu vejo essa palavra aqui, eu vejo o amor de Jesus. E quando ele estava caminhando aqui na terra, cumprindo o seu ministério, eu vejo aqui que o quanto ele se importava com as pessoas. Mesmo que muitas vezes estivesse achando que nada estava acontecendo, o Senhor estava ali, pronto para ajudar, para mudar a vida, para dar outra direção. E eu creio da mesma forma que o Senhor Jesus também, ele tem a sua maneira e se importa conosco. Aqui Evangelho de João, capítulo 4. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo... os fariseus, a fama de Jesus, né? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, mas os discípulos, mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de João, perto da terra de Jacó. Dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos pedir a direção do Espírito Santo que ele nos ajude. Amém? Vejamos que Jesus, na sua caminhada, a fama corre que ele estava batizando, que ele estava
por que fala de João? Aqui fala de João Batista, aquele que veio abrindo o caminho para Jesus Cristo, né? Foi o anunciador, assim como nós somos conhecedor da palavra. Mas aqui, João Batista estava preso. E aí Jesus começa, aqui começa o ministério do Senhor Jesus. E quando diz assim, era necessário passar por Samaria. Aqui, quando Jesus vai para a Galileia, ele passa por Samaria. Eu sempre vejo aqui o que essa mensagem fala ao nosso coração, quando diz era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque o Senhor Jesus, ele sempre tem a sua maneira de trabalhar, de se importa com aquele que mais precisa, com aquele que muitas vezes aos olhos de muitos é criticado, é deixado. E aqui quando eu vejo esse ponto da palavra de Deus, eu entendo o quanto Jesus se importa com as pessoas, se importa com o ser humano. Aqui, como nós vamos ver a história da samaritana, aqui quando diz que era necessário, foi necessário Jesus fazer aquele trajeto para chegar ali, porque algo extraordinário ele iria fazer ali, que era a cura daquela mulher samaritana. Então, a palavra de Deus vem dizendo aqui, era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então aqui quando Jesus está ali naquele lugar, é interessante que Jesus, aqui também a palavra mostra para nós, que Jesus, ele sendo santo, sem nenhum pecado, mas ele estava aqui na terra como filho obediente do nosso Deus, e ele sentia dores, sentia cansaço. Então, esse trajeto que ele fez, ele vai até aquele poço, que aí, como a palavra vem dizendo, que era o poço que Jacó, o poço, né, ali que Jacó deixou, que foi dado a José. Então, Jesus ali, quando ele vai naquele trajeto que era necessário, então ele chega até aquele lugar ali, naquele poço, e ele senta. A palavra de Deus diz que ele estava cansado porque eles viajavam, eles não tinham nenhum conforto, né? Então eu aprendo muito com esta palavra, que hoje nós temos o privilégio, né, de ouvir a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, temos conforto, temos tantos assim, maneira, né, de estar levando a palavra de Deus. E muitas vezes nós não valorizamos, não paramos para pensar o tanto que os discípulos de Jesus sofreram perseguições, dificuldade, porque aqui a palavra de Deus diz que os discípulos tinham ido
até a cidade para comprar alimento. Então Jesus ali, eu imagino que ele estava cansado, com fome, mas ele tem um propósito, ele está ali naquele lugar porque tem um propósito no seu coração. Porque o Senhor Jesus, ele sempre tem esse desejo de trazer salvação, aqui a palavra de Deus diz que ele estava sentado naquele poço. E diz também que era ao meio-dia, um horário quente, um horário assim difícil, mas era nesse horário que a samaritana ia buscar água no poço. E por que ela ia até aquele poço nesse horário? Porque ela era uma mulher vista de maus olhos. Ela tinha aquele horário ali que ela ia porque sabia que lá não ia ter ninguém para criticar, para falar alguma coisa. E ela tinha isso no seu coração. Quando eu vejo aqui essa palavra, eu vejo o amor de Jesus, que ele se importa conosco. Ele se importou com aquela mulher samaritana. E quando Jesus está sentado ali, a palavra é bem clara, diz: havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Quer dizer, aqui por que que fala dessa forma, amados? Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu tantas coisas, mas ele estava sempre procurando levar a salvação. Não importava quem, ele estava sempre com esse propósito. E aí, a palavra de Deus diz: isto se deu por volta do meio-dia, que era o horário que a mulher ia até aquele lugar, porque já não tinha muitas mulheres, muita gente ali para incomodar, entendeu? E Jesus ali, ele procura ter um diálogo com aquela mulher, ele provoca ela. Jesus faz algo assim que era para sair do coração dela. Quando Jesus pede água, o que ela responde? Jesus fala dessa forma: nisso veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, quer dizer que Jesus ali, sentado naquele poço, ele pede água para a samaritana. Então ele começou um diálogo com ela. Começou aquela fala para ver porque ele sabia o que tinha dentro dela. Mas ele estava ali para ouvi-la, para sair algo dela. Então o que ela fala? A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Quer dizer que Jesus provocou, porque havia aquela diferença do judeu, do samaritano ali. Então ela fala: mas como? Você vem pedir água para mim? Entendeu? Mas Jesus que estava ali para ver
a reação dela. Jesus gosta de ver, amados, o que sai de dentro de nós. E aí, mesmo que Ele sabe todas as coisas, mas quando nós abrimos o nosso coração, é isso que o Senhor quer ver em nós. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, e você teria pedido e lhe teria dado água viva. Ela estava pensando somente na água daquele poço. E Jesus, como sempre, ele sempre tem algo maior, que é a salvação, a vida eterna. Aqui, a samaritana ali, ela estava imaginando a água ali do poço, mas Jesus fala dessa forma: se você conhecesse o dom de Deus, quer dizer, ela não conhecia ainda. E aí, Jesus, com essa fala tão bonita, com aquela mulher que ninguém valorizava, que era mal vista pela sociedade, mas Jesus estava com tanto amor ali, falando de vida eterna, falando de salvação, porque é isso que Jesus quer para a nossa vida. Ali, o que a mulher disse? Disse a mulher: ó Senhor, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela interessou, mas ela não entendeu ainda o mistério. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ali ela estava tão... O que ela tinha, o que ela sabia ali era que o poço era de Jacó. E será que será que o Senhor é maior do que Jacó, né? Era isso que ela tinha no seu coração. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela interessou. Aqui ela já foi. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Quer dizer, ela era grata porque tinha algo ali que ela se servia, né, daquele poço de Jacó. Então ela ficou entusiasmada com Jesus. E Jesus sempre ali, né? O diálogo, isso que eu acho bonita, mas é isso aqui que nos ensina a palavra de Deus, que o nosso Jesus, ele se importa, e quando nós damos ouvido, damos lugar, abrimos o nosso coração para Ele, para falar com Ele, Ele está pronto. Vejamos aqui que esta mulher, ela... havia aquela diferença ali, mas quando o Senhor Jesus começou a falar, ela começou também a perguntar e a ter visão. Aí foi o entendimento dela ali abrindo, porque ela estava ouvindo a fala do Senhor Jesus. E aí diz mais: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus estava falando da água natural, lá do poço de Jacó, né? Mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Aqui Jesus estava falando de salvação, de vida eterna, falando de algo poderoso dos altos céus. Ali ele estava oferecendo algo extraordinário, a vida eterna, salvação. E da mesma forma, quando eu vejo essa palavra, o que o Senhor Jesus está falando ao nosso coração? Que é isso que Ele quer nos dar a cada dia. E é esse alimento que nós precisamos sempre estar em Deus recebendo. Aqui eu vejo Jesus aqui com esse diálogo com a samaritana. E ele diz dessa forma: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Porque quando a palavra de Deus entra, quando você começa, quando você recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida, algo do seu interior, a sua vida muda, é algo que a cada dia nos renova, nos dá graça para prosseguir. E aqui Jesus estava falando dessa virtude, dessa água que é a vida com Deus. Jesus ali estava falando para ela. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Aqui ela abriu o seu coração. Qual o desejo dela de não ir mais àquele lugar? E por quê? Porque havia algo na alma dela, havia uma ferida, e ela precisava ser curada. O desejo dela era de não voltar mais ali àquele lugar, porque algo trazia sofrimento. E quando eu vejo essa palavra, ela vem falar da cura interior. Então, aqui nesse diálogo que ela tem com Jesus, essa fala com Jesus ali, ela abre o seu coração e ela expõe ali qual o desejo, que ela não queria mais voltar àquele lugar, porque a sua alma havia algo que era necessário ser curado. Ela ia naquele lugar, mas algo o fazia sofrer, deixar constrangida. Ela ia naquele horário, como fala na Bíblia, ao meio-dia, porque era o horário que ninguém ia estar ali para perturbá-la. Então aqui, quando ela fala dessa forma, ela está abrindo a sua alma para o Senhor e mostrando que ela precisava de uma cura. E Jesus estava ali pronto para curá-la. E é dessa forma que Jesus fala ao nosso coração. Não importa o que está incomodando, te perturbando aí. Importa que Jesus está pronto a ter essa fala conosco, está dando a palavra que Ele pode curar o nosso interior, a nossa alma pode ser mudada. Aqui quando ela abre o seu coração ali, Jesus está ali ouvindo e olha o que diz. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Então aqui, vou voltar um pouquinho aqui no versículo 15 para você entender bem. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precises voltar aqui para tirar água. Quer dizer que ali ela abriu o seu coração para Jesus. O que tinha na alma dela? Qual o desejo? Era de não voltar mais ali.
ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. O que ela falou? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Amados, cada vez que vem essa palavra, ela nos ensina o quanto é importante que haja sinceridade no nosso coração, que nada passe desapercebido, porque o nosso Deus, ele sabe tudo, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso interior. E a cura vem na nossa alma quando nós abrimos o coração para Deus com sinceridade, sem nenhum medo, porque aqui veja que a palavra vem ensinando que ali ela foi abrindo o seu coração. Jesus estava ali tão somente ouvindo. E aqui quando Jesus fala dessa forma, ela declara para o Senhor, ela fala, Jesus fala da vida dela. Jesus comenta porque ele sabe todas as coisas. Quando ele falou dessa forma, ela não se ofendeu, ela não se magoou. Não tão somente Jesus amou, Jesus ali falou dessa forma. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus não estava criticando ela, não. Jesus estava falando ali com sinceridade e ela tão somente abriu seu coração. Com sinceridade, é isso que o Senhor quer ver em nossas vidas. Amém? E aí a palavra vem dizendo: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, fizeram que Jerusalém, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não veem, o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ali Jesus continuou falando, a mulher, veja que és profeta, né? Ali a fé dela foi crescendo, os olhos dela foi abrindo diante do Senhor Jesus. Jesus ali estava, né, falando dessa forma. E interessante, né, quando diz aqui, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assim como é o nosso tema, né, do nosso propósito de vida, esse tempo separados, não estamos aqui no templo, mas é dessa forma, em cima dessa palavra que nós temos vivido, estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade. E aqui o próprio Jesus declarou isso, amém? Então o que aconteceu? Ela ali creu, e é isso que o Senhor quer ver em nós, os verdadeiros adoradores, amém?
Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E é por essa razão que nós recebemos palavra como essa no nosso coração. E nos alegra e queremos a cada dia adorar o Senhor. Ser verdadeiros adoradores. Não importa onde estivermos, mas que o Senhor é prioridade na nossa vida. Amém, amados? Então a mulher, diante de tudo aquilo, o que ela diz? Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aqui veja que ela já tinha ouvido falar de Jesus. Veja o quanto é importante, amados. Muitas vezes você não fala para alguém da palavra de Deus, porque você acha que aquela pessoa lá não está nem aí. Mas aqui ela sabia, ela tinha isso no seu coração. Falando aqui, quando ela relata dessa forma. E o que Jesus respondeu para ela? Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que falo, eu que estou falando com você. Ali, depois de todo aquele diálogo, aquela conversa, aquele amor tão grande ali do Senhor Jesus, né? Sentado naquele poço ali. Então ali ele declara para a samaritana que ele é Jesus Cristo, ele é o Messias. E ela já tinha isso no seu coração, amém? Então, o que essa mulher, depois que ela ouviu tudo isso, ela teve aquela fala com Jesus. Aquela mulher que era criticada, que era mal vista, ela tão somente ela creu. E o que ela virou naquela cidade ali? Ela virou uma missionária, uma pessoa que foi anunciar Jesus Cristo. Imediatamente, quando Jesus se declara ali para ela, ela corre para a sua casa e começa a anunciar Jesus, não só para a sua casa, mas para todos, como está escrito aqui no versículo 30, diz assim: então saíram da cidade e foram para onde estava. Aqui quer dizer, quando ela recebe ali aquela fala de Jesus, que era o próprio Messias, né? Ela vai, anuncia e todos já ficam crendo, mas creram através do testemunho dela. Ela esteve com Jesus, ela não ficou calada, ela recebeu e ela foi também anunciar Jesus. E aqui já no final diz assim, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, o que nos ensina a palavra? Que através do testemunho dela, todos ali creram
em Jesus Cristo. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina a cada dia. Nós precisamos receber, anunciar. Essa mulher, ela tornou o quê? Uma anunciadora, uma missionária, ali ela levou a palavra e muitos creram. E é isso que Jesus nos ensina nesta noite. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que olha e quer que todos venham receber a salvação, a vida eterna. E que Deus, nesta noite, te abençoe através da direção desta palavra, que muitas vezes já ouvimos, mas o Senhor mais uma vez traz ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fale grandemente ao seu coração. E fiquem na paz do Senhor e até o próximo culto. Amém? Deus abençoe.